Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma JE Talks. Hoje olhamos para o tema patentes e propriedade intelectual, que segue esta sexta-feira para as bancas com a edição impressa do Jornal Económico. Hoje vamos olhar e falar aqui com líderes e especialistas do setor para perceber como é que este setor tem evoluído em Portugal, uma evolução que não se dá ao mesmo ritmo que no resto da Europa, e perceber que obstáculos é que encontramos e como é que os podemos contornar. Sem mais demoras, apresento os nossos convidados de hoje: Vítor Fidalgo, diretor jurídico da Inventa, e João Pereira da Cruz, administrador da J. Pereira da Cruz. Uma boa tarde aos dois, antes de mais, e agradecer-vos a vossa disponibilidade e interesse em juntarem-se a nós nesta iniciativa. Vítor Fidalgo, eu começaria por si, já vou conversar um pouco com o João Pereira da Cruz também, mas começaria por si para lhe perguntar que caminho é que tem sido feito neste setor. Nós falámos aqui consigo há sensivelmente um ano, na altura em que olhámos para este tema. Algumas coisas mudaram neste espaço de tempo. Bom, antes de mais, bom dia a todos, bom dia João, bom dia Chinara, bom dia Sr. Engenheiro João Pereira da Cruz. É um prazer e um gosto estar aqui convosco neste talk. Respondendo diretamente à questão, as coisas não mudaram substancialmente. Eu creio que há um ano eu referi que a partir de 2000 existiu aqui uma evolução em termos da proteção, ou de se olhar para a proteção de uma forma diferente, não é? Ou seja, as empresas portuguesas desde o ano 2000 têm vindo a pedir maior número de patentes, mas eu creio, e já temos alguns números do ano passado, ou seja, da comparação de 2000 para 2020 para 2021, e os números são sensivelmente muito semelhantes, ou seja, eu diria cerca de 700 pedidos de patente por empresas portuguesas, isto obviamente a nível nacional. O melhor ano foi em 2015, que andou à volta dos 900 e poucos pedidos, e por isso, enfim, olhando aqui para outro índice, que é o Global Index Innovation, que é publicado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual em conjunto com outras entidades, uma entidade francesa e outra americana, continuamos no mesmo lugar, ou seja, o 31º. Obviamente não é mau e as coisas já foram muito piores, não é? Mas ainda assim, eu diria que temos aqui um longo caminho a percorrer, até porque num outro parâmetro, e isso é um número também interessante que eu costumo ver anualmente, nós perdemos alguns lugares num estudo que é feito a nível europeu sobre, digamos, a competitividade em termos de inovação e da economia portuguesa. Estamos no 12º, passámos para o 19º, ou seja, neste momento somos considerados um país moderadamente inovador, o que, enfim, não é propriamente um lugar de destaque, digamos assim. E apenas para também não tomar mais tempo, um dado importante. Portugal é um país periférico, enfim, tem uma dimensão média a nível europeu, reduzido a nível mundial, e não tem muitos recursos naturais, ou seja, a única forma, em termos de sobrevivência, para termos uma economia mais competitiva e que, enfim, dê um salto em termos de salários e melhores empregos, etc., será apostar na inovação. Digamos que é uma questão de sobrevivência, não é por acaso que países, digamos, com uma dimensão em termos populacionais a Portugal, são os mais inovadores, não é? A Suécia, a Suíça, não é? A Finlândia, a Islândia, neste caso, enfim, têm lugares muito mais destacados do que Portugal. Porquê? Porque é uma questão de sobrevivência e Portugal deve seguir esse caminho. Caso contrário, se Portugal continuar a apostar em serviços sem valor acrescentado, por exemplo, produzindo vestuário sem qualquer valor acrescentado, irá competir com mercados como a Turquia ou a China, que é como, enfim, colocar um centro comercial ao lado de uma mercearia, não é? E por isso eu acho que tem existido bastantes, enfim, incrementos a nível de inovação, mas ainda não é suficiente, digamos assim. João Pereira da Cruz, pegando aqui num detalhe que eu penso que passou despercebido, foi o Vítor estava aqui a dar uns exemplos de países que à partida são da mesma dimensão que Portugal, ou mais pequenos, caso da Islândia, mas que ocupam posições melhores que as nossas. Como é que explicamos não lhe chamamos atraso, mas este passo atrás a que caminhamos face aos restantes, e como é que podemos contornar
esse shortcoming, digamos. Muito obrigado, João. Antes de mais, boa tarde. Eu agradeço o convite que foi feito para estar aqui hoje. É com muito prazer que estou com o Dr. Vítor Fidalgo e consigo. Sem querer fazer uma brincadeira do nome, eu acho que nesta área não se inventa. O Vítor, que me desculpa a brincadeira, não há dúvida nenhuma que Portugal não é um país muito industrializado. Costumamos dizer que a nossa indústria mais forte é a indústria do turismo, e eu bem sofro com algum contentamento na zona aqui assim da Baixa, onde tenho o escritório, porque é quase impraticável conseguir sair à rua nesta altura do ano. Portanto, nós temos de facto um déficit muito grande, como disse o Vítor muito bem, na área das invenções, e a pena. Eu costumo dizer, se me permite, eu costumo dizer a quem, sempre que tenho uma oportunidade e a quem me escuta, que a propriedade industrial é um dos motores mais potentes da economia. Mas nós temos que recordar aqui assim que o tecido empresarial português é essencialmente constituído pelas pequenas e médias empresas, microempresas, empresários em nomes individuais, e há ainda algum desconhecimento desta área e da riqueza que a propriedade industrial pode dar às empresas. Nós, como sabe, a propriedade industrial atribui direitos exclusivos às empresas. Ora, um direito exclusivo vai permitir que o titular ou explore diretamente o invento que faz, ou então licencie. Para isto, naturalmente, vai produzir muita riqueza, porque os produtos que são utilizados da nova tecnologia são aqueles que vão predominar, em prejuízo daqueles que estão no mercado há já alguns anos. E isto é a grande diferença que faz entre as empresas tecnológicas e as outras que não têm um departamento de investigação, que não... Portanto, há muito trabalho a fazer. Temos, em Portugal, de fazer um trabalho enorme de sensibilização, depois de formação dos nossos empresários e criar as condições, naturalmente, para que eles criem departamentos de investigação, que se juntem às universidades para, em conjunto, poderem ter novos produtos. Há um trabalho enorme a fazer e nisso eu aproveito para felicitar o Instituto Nacional da Praia Industrial, que tem feito o trabalho que pode. O trabalho de sensibilização que eu falei há bocado é um trabalho muito complicado, é um trabalho muito, acima de tudo, muito demorado. Para ver a importância que tem a investigação e que tem o desenvolvimento de novos produtos, há áreas na indústria onde, eu estou a falar neste momento da área dos farmacêuticos, dos produtos farmacêuticos, onde quando um produto novo demora no mínimo 10 anos a entrar no mercado, que a duração da patente é prolongada para que o titular da patente ou o inventor possa ter um retorno melhor do que aquilo que seria, está a ver, a patente dura 20 anos, tem uma validade de 20 anos. E se o desenvolvimento do produto demora 10 anos, é preciso esticar a vida da patente. Portanto, isto de facto, há aqui um trabalho muito grande a fazer no nosso país para tentar que o sistema de praia industrial fique perfeitamente inserido na prática que tem. Vítor Fidalgo, esse trabalho partirá de quem, ou tem que partir de quem, na sua opinião, quando olhamos para esta necessidade? Há pouco você dizia uma frase muito deprimente, que é apostar na inovação é uma questão de sobrevivência, para o tecido empresarial, para o tecido industrial. Quem é que tem que começar esse trabalho de que o João Pereira da Cruz falava? Bom, eu diria, e respondendo diretamente à questão, que nós temos três problemas estruturais. Um deles que é lateral, não é apenas da propriedade industrial, que é a questão da justiça. A justiça é lenta. No caso específico da nossa área, muitas vezes, enfim, apesar de termos um tribunal especializado, muitas vezes não temos
juízes especializados e digamos que a propriedade industrial não é valorizada como devia ser valorizada. Porquê? Porque, enfim, isto pegando até naquilo que referiu o engenheiro João Pereira da Cruz, obviamente que as patentes têm um fim, não é? Não são um fim em si mesmo. Existem várias teorias, digamos que aquela que é aceita hoje em dia como a mais comum é a teoria da retribuição e da divulgação, ou seja, eu invento uma coisa que seja importante e recebo, digamos, pela divulgação, um monopólio pelo menos durante 20 anos, depois em alguns casos poderá mudar. Mas digamos que esta é a primeira questão, ter uma melhor justiça em Portugal, que é uma questão lateral, ou seja, não é só uma questão da propriedade industrial, mas em concreto na propriedade industrial muitas vezes não é levada a sério, como devia ser, e tendo em conta as suas necessidades. Em segundo lugar, obviamente que o sistema de propriedade industrial é uma das formas de incentivar a inovação, mas não é a única. Aliás, e os países combinam várias formas. À parte desta, temos, por exemplo, incentivos públicos, temos também benefícios fiscais, tudo isso faz parte do incentivo. E, em último lugar, também já foi referido nesta talk, que é a questão da implementação de uma cultura de inovação. E isto em todas as empresas, não é? Como nós sabemos, mais de 90% das empresas em Portugal são microempresas, não é? Mas todas elas devem ter este conhecimento, isto vem da base, vem desde a educação. Porque é que nós aprendemos muitas coisas na nossa escola, no ensino médio, no ensino secundário, e não aprendemos como lidar com a inovação, não é? Ou seja, é uma questão também embora tenha sido feito um trabalho extraordinário por parte do INPI, por parte dos agentes oficiais da propriedade industrial, falta qualquer coisa, falta disseminar essa informação, falta educar, ter programas de qualificação para executivos, em que eles possam ter a noção, pelo menos básica, daquilo que é para que serve. Pode-se lançar a questão que é: será que os portugueses sabem que podem inventar? Porque é um ponto de partida quando se fala em inventar, associamos sempre a mercados muito mais emergentes e mais centrais no panorama mundial. Inventam os americanos, inventam os chineses, inventam porventura os alemães e os franceses. Eu diria que... Quando se fala de invenções portuguesas é quase como se fosse uma exceção à regra, não é? Um one-shot. Não, toda a gente pode inventar e eu diria que as invenções, ou a propriedade industrial, a intelectual num todo, tem uma democracia inserida, que é qualquer pessoa no seu local de trabalho ou em casa pode inventar uma coisa sem capital prévio. Embora isto é uma ideia romântica, mas acontece, não é? O que sucede é que Portugal hoje em dia é bom a criar boas invenções, existem excelentes investigadores, docentes e universidades que conhecem o sistema e inovam, mas depois é mau a colocar essas invenções no mercado. Ou seja, é bom a gastar capital, mas não está a ser bom a criar capital com essa inovação. E por isso é preciso criar aqui uma ponte entre aqueles que criam novas invenções e o mercado. Isto faz através de parcerias, associações, canais de comunicação, etc. Não é? Eu creio que o Dr. Vítor Fidalgo pôs o ponto nos is, disse muito bem. Eu acrescentaria que todos nós inventamos. Nós aqui inventamos tanto como nos outros países. Nós protegemos é menos. A invenção, se não for acompanhada de uma proteção do direito, da criação de um direito, aliás, vale pouco, porque ficar no domínio público. E isso aí, assim, já não vai criar a riqueza à empresa que poderia criar. Portanto, uma questão, João Pereira da Cruz. Há um ano, quando falámos deste tema e fizemos este especial no Jornal Económico, falava-se muito de um problema tipicamente português, que é o da burocracia. Isso ainda é um fator predominante aqui? Eu acho que não é uma questão aqui de burocracia, é mesmo uma questão de mentalidade e de conhecimento. Foi aquilo que eu falei, é preciso sensibilizar os nossos empresários, como o Vítor e eu há bocado dissemos, o tecido empresarial português é essencialmente constituído por microempresas e, portanto, é preciso levar a mensagem da propriedade industrial a todos os nossos empresários. Eles têm que perceber que investir na propriedade industrial é precisamente um investimento, não é um custo, não é um gasto. E eles vão tirar riqueza daí sim. É isso que nós temos que fazer. Eu acrescentaria que é preciso ter pessoas formadas, pessoas com essa capacidade para poderem comunicar bem com as pequenas empresas. Ainda hoje em dia me dá imenso prazer visitar clientes inovadores e falar das invenções, das investigações que eles fazem e para o resultado que eles chegaram. E quando eu sou acompanhado pelos nossos agentes oficiais,
Eu na área das patentes acho que é muito importante dar um salto para cima. E no European Patent Office só podem praticar atos os mandatários europeus de patentes. E há um exame muito exigente, que é o exame, que é em português EQE, European Qualifying Examination. E eu quando vou com os rapazes e com as raparigas aqui do escritório, quando eu vou visitar os clientes, eu vejo a forma fácil com que eles transmitem aos inventores e aos donos das empresas a necessidade da proteção. E eu vejo que o diálogo se transforma num momento muito simpático e eles entendem dali assim e da proteção, eles vão criar riqueza para a empresa. Portanto, isto é um conjunto de enormes fatores. É a sensibilização que o Instituto e a promoção que tem que fazer, que nós, agentes oficiais, devemos fazer, e depois, no campo, a conversa com o cliente, que se traduz em inventor e titular e dono das empresas, dá frutos. Dá frutos e dessa forma vamos aumentar substancialmente o número de patentes em Portugal e daí assim tornar Portugal um país muito mais competitivo, sem dúvida nenhuma. Vítor Fidalgo, só para terminar, pegando aqui nesta questão do valor que se cria, como é que, em que aspectos ou em que critérios é que se vai medir ou sentir essa criação de riqueza e valor acrescentado para as empresas e, por fim, para a economia nacional? Eu posso dar Isto assumindo que o número de registro de patentes vai aumentar. Claro. Eu posso dar um dado empírico que permite, digamos, apreender a ordem de grandeza. Não tem a ver com, neste caso, com as patentes, com o direito ao autor, por exemplo. A indústria de copyright nos Estados Unidos representa 11% da economia. Na Coreia do Sul representa 10%. Ou seja, cada vez que eu, o João ou qualquer pessoa ouvimos uma música de um artista americano, eles recebem royalties, uma porcentagem. Imagina o que é isto vezes milhões de vezes, não é? Ou seja, digamos que eu, quando tenho uma invenção... Em Portugal, tem noção de quanto é que essa indústria representa? Eu não tenho números, mas os números também são muito, muito modestos, não é? Ou seja, não sei se chega a uma percentagem significativa, mas não, ou seja, não é significativo. Enfim, É baixo, com certeza. Falamos aqui da Sociedade Portuguesa de Autores, porventura? Não só das outras sociedades de gestão coletiva, não é? Talvez eles tenham esses números, mas digamos que as músicas portuguesas não são ouvidas lá fora como são as músicas americanas, claro, ou inglesas, não é? Mas isto pode ser visto à luz do sistema de patentes, das marcas, etc. Ou seja, este valor acrescentado, cada vez que eu tenho um ativo intangível e que posso licenciá-lo para todo o mundo, por exemplo, eu estou sempre, de alguma forma, a enriquecer o país, porque depois os royalties estão aí para o próprio país, não é? Eu lembro-me de, quando estava na Alemanha, fui visitar um amigo a Zurique e ele disse-me que trabalhava numa empresa suíça que se baseava apenas e só num medicamento. Imagina o que é. Um medicamento patenteado que era tão valioso que fazia com que a empresa sobrevivesse à custa dessa patente. Porquê? Porque ele licenciava para o mundo inteiro. Ou seja, é isto que nós temos de perceber, não é? E por isso, cada empresário português, seja de menor ou maior dimensão, deve sempre olhar para o seu produto e, digamos, pensá-lo de uma forma, em termos de valor acrescentado. O que é diferente dos outros? O que é que eu posso inovar? Caso contrário, eu terei produtos sem valor acrescentado, estarei, digamos, a exportar a granel, e exportando a granel, Portugal não tem dimensão para isso, não é? Ou seja, não se pode comprar uns Estados Unidos ou uma China ou outros países, não é? E por isso é que é uma questão de sobrevivência, é aquilo que eu dizia no início. Se Portugal não o fizer, não irá melhorar, irá cada vez mais a ir para a cauda da Europa, o que é uma pena, não é? João Pereira da Cruz, não sei se quer acrescentar algo só mesmo para terminar. Eu estou inteiramente de acordo com o Dr. Vítor Fidalgo. Deixe-me dar-lhe uma nota um bocadinho mais triste nesta altura, e eu também nunca perco uma oportunidade para falar disto. A patente unitária e o Tribunal Unificado de Patentes vai ser uma realidade neste país a muito breve trecho, porque a nível internacional já conseguiu chegar-se a um acordo. Era necessário um número mínimo de países que já foi possível conseguir. Portugal foi dos primeiros, como aliás em tudo que é da União Europeia, é um dos primeiros sempre a ratificar os tratados, os acordos, tudo isso. Eu acho que não vai ser bom para a economia portuguesa.
sendo o tratado, o tratado TUP TUP significa Tribunal Unificado de Patentes, um tratado aberto, e a patente unitária pode ser utilizada por qualquer empresa. Aliás, os americanos vão ser os maiores utilizadores, os chineses, os japoneses, e não fazem parte da União Europeia. Significa isto que o Estado da Técnica em Portugal vai fechar, porque se no limite todas as patentes europeias se transformarem em patentes unitárias, o Estado da Técnica vai ficar fechado. E as empresas em Portugal que ainda não patenteiam, que ainda não têm centros de investigação, mas que se aproveitam das novas técnicas que não são patenteadas em Portugal por estrangeiros, naturalmente vão ficar impedidos de o fazer. Isto vai, eventualmente, criar nas empresas um rombo muito grande. No caso do limite, se utilizarem indevidamente um sistema que está patenteado por um terceiro, poderão ser postos em tribunal, poderão ser acionados. E então, meu Deus, então e assim elas acabam, porque o custo dos processos no Tribunal Unificado de Patentes é absolutamente proibitivo para as empresas portuguesas. Eu diria que, em matéria de custos, deve ser 2000% mais alto que o custo do Tribunal aqui em Portugal. Como sabe, e há bocado o Dr. Vítor Fidalgo falou brevemente nisso, a Justiça ainda não é aquela que queremos, mas eu acho que fizemos melhorias sensíveis e temos um Tribunal da Propriedade Intelectual. Aliás, acabámos de completar, e o Dr. Vítor Fidalgo fez parte na CCI de um grupo de pessoas que organizaram a festa dos 10 anos do Tribunal Unificado de Patentes. Portanto, é uma nota um bocadinho mais triste, isto vai ser mais complicado para as empresas portuguesas, o que demonstra um certo desconhecimento da parte do Governo quando ratificou este tratado sem ouvir os meios interessados, como devia ter feito. Muito obrigado, João Pereira da Cruz e Vítor Fidalgo, por serem juntado a nós nesta tarde para uma conversa sem dúvida interessante. Foi um prazer. Muito obrigado aos dois. Muito obrigado. Muito obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar. Já sabe que pode ver e rever esta e outras conversas sempre que quiser na plataforma multimédia do Jornal Económico, em jornaleconómico.pt, onde toda a informação está em constante atualização. Nós regressamos para a semana. Até lá, fique bem.